Ok. Alô, amigos do programa Conversa Afinada, o nosso cordial boa tarde. Hoje o nosso papo aqui é com a deputada federal pelo PT, Margarida Salomão, e o deputado estadual também pelo PT, o nosso querido Betão. E nós vamos bater um papo aqui, de coisas atuais, polêmicas, desta República Brasileira, e ninguém melhor para falar do que está acontecendo que esses dois políticos de ponta aqui da nossa cidade e do estado. Deu aí, Geraldinho? Alguma coisa errada aí, viu? Aqui Deputada Margarida, boa tarde. Tá bom, Desidério. Prazer enorme em revê-lo, ainda que à distância, né? Porque como nós somos ajuizados, nós estamos respeitando o isolamento social, né? Se a gente fosse... Porque a gente sabe que não é gripezinha, né, deputado? Nós temos uma grave pandemia que está chegando numa quantidade de mortos que coloca o Brasil hoje na disputa com os Estados Unidos nesse campeonato da morte. Pelo amor de Deus. Meu querido deputado Betão, boa tarde. Boa tarde, Desidério, boa tarde, Margarida, todos aqueles que estão nos acompanhando aí, né, Perfeitamente. Ô, Betão, seguinte, são muitas perguntas, temas muito atuais, só mesmo a participação do senhor. Um abraço para vocês. Para esclarecer até os nossos internautas, né? Certo. Perfeitamente. Deputado, aos domingos, a Avenida Paulista, em São Paulo, tem sido ocupada, né, deputada Margarida, deputado Betão. A Avenida Paulista tem sido, assim, frequentemente aos domingos, ocupada por movimentos antifascistas, né? Aquelas pessoas que estavam ali idolatrando o AI-5 e coisas afins, muito tristes. A Ucrânia. Eu gostaria que a senhora e o Betão... Né? Idolatrar a Ucrânia, que os brasileiros não sabem direito nem onde fica a Ucrânia. E eles estão lá... Perfeitamente. Então, deputado, eu gostaria, assim, que a senhora e Betão falasse um pouco a respeito desse sentimento que a senhora tem, dessas torcidas agora que apareceram, organizadas, que apareceram para dar um basta ao fascismo ali na Avenida Paulista. É um movimento que já está espalhando pelo Brasil. Só ontem foram 4 capitais do Brasil que repetiram esse movimento. Olha, eu acho que é em boa hora, porque nós estávamos tendo um grupinho muito pequeno de pessoas. Aqui em Juiz de Fora, mesmo, Desidério, você sabe que é um pingo de gente que faz uma barulhada danada, porque andam com carros até muito chiques, importados, e caminhões, e vão buzinando e fazendo uma barulhada danada. Quando você olha e conta, não passa de umas 30 pessoas, mas faz uma barulhada danada. Então é bom que as outras pessoas incomodadas com isso comecem também a dizer, olha, não é bem assim igual vocês estão falando. Até porque esse número de pessoas radicais, contrárias à democracia, fascistas, elas são, felizmente, um número muito pequeno da população brasileira. Fazem barulho, mas são poucos. Eu vou pedir licença para citar um autor do qual eu não gosto, que se chama Sérgio Moro, que disse hoje, são loucos, mas ainda bem que são poucos. Então, estamos, nesse momento, enfrentando esses grupinhos, e eu acho bacana que a paixão pelo futebol no Brasil, que expressa, inclusive, pelas torcidas organizadas, seja quem esteja se encorajando de ir para a rua. Ontem, em São Paulo, estava junto à torcida do Corinthians, com a torcida do Palmeiras, contra os fascistas e contra essas esquisitas pessoas que se dizem admiradores da Ucrânia. Então, graças a Deus que o povo está indo para a rua para botar um basta nessa bobagem. Perfeitamente, senhor deputado Betão. O que você acha de tudo, deputado? Olha, Desidério, é a situação que nós estamos vivendo da população já não ter mais paciência com a quantidade de bobagem que esse presidente anda fazendo e anda falando, né? Lá em Belo Horizonte, também ontem, eu coloquei na minha página, teve uma manifestação importante também nas ruas, a população dos prédios
batendo panela, gritando fora Bolsonaro, pelo fim do governo Bolsonaro. Então isso se espalhou para todo lado e a tendência é aumentar, né? Numa situação que muito parecida com o que está acontecendo nos Estados Unidos, que também as cidades estão sendo tomadas por manifestação. Ontem cercaram a Casa Branca, o Trump teve que se esconder dentro de um bunker na Casa Branca, e que são protestos em função do assassinato daquele companheiro negro, mas também numa clara demonstração de insatisfação, né, com o governo Trump, que é tão copiado aqui pelo governo Bolsonaro. E a tendência é isso que vai acontecer, né? Como disse a Margarida, você tem de um lado um bocado de pessoas extremamente ricas, né, tentando preservar esse governo para poder tirar cada vez mais direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, para eles poderem aumentar seus lucros, e do outro lado a população, né, que está, além de estar enfrentando essa pandemia, ainda tem que enfrentar esse governo. Perfeito. Vou contar um segredo para você aqui, para a deputada Margarida. Eu era santista, agora eu sou Gaviões da Fiel. Imagina só, eu mudei assim. Mas o Desidério, aí a torcida organizada do Santos também estava na Paulista, rapaz. Mas a torcida do Paulista é mais enfática. É mais entusiasmada. Tem a tradição dos Gaviões da Fiel, da democracia corintiana, da época do Dr. Sócrates, não é verdade? Perfeitamente. Naquela época, pela redemocratização do Brasil contra o regime militar. Então, aquilo já é uma tradição, né? Uma tradição democrática. Isso é uma coisa muito boa. Mas o santista também estava lá, viu, Desidério? Perfeitamente. Desanima. Deputado, seguinte, este final de semana, a senhora, eu e o Betão, o deputado Betão, todos os brasileiros, ficaram maravilhados com o apoio do movimento Basta, que foi lançado no Rio de Janeiro, onde 600 juristas renomados do Brasil assinaram o manifesto. Mais uma vez, eu gostaria da opinião da senhora e do Betão a respeito desse manifesto e o que esse manifesto significa para o povo brasileiro neste momento. Eu acho que significa esse sentimento de chega, bateu num ponto que não dá mais para aguentar. Desidério, mas o fato é o seguinte, nós estamos vivendo a pior crise que o Brasil enfrenta em 100 anos, porque é uma tempestade perfeita. Juntou a pandemia com essa quantidade assustadora de mortes, com uma subnotificação. Eu estava ouvindo agora pela manhã o ex-ministro Arthur Quioro, um grande sanitarista brasileiro, professor da Unicamp, dizer que o número de casos reconhecidos no Brasil deve ser 10 vezes menor. Então, nós devemos estar chegando a mais de 1 milhão de casos, bem mais de 1 milhão de casos, e aí a subnotificação é um grande problema, porque nós estamos fazendo um bolo com pegas. Porque na medida em que você não tem informações confiáveis, todas as estratégias que são adotadas, elas são adotadas com deficiência. E a maior de todas as deficiências é não haver uma coordenação nacional. O dinheiro que nós votamos na Câmara, no Senado, para chegar ao SUS, dos 34 bi, sabe quanto que já foi repassado, o Desidério? Menos de 8. Então, os governadores também estão enlouquecidos, porque não há recursos mesmo para comprar EPI. Quer dizer, o primeiro pessoal que está na linha de frente da pandemia são os profissionais de saúde. Então, você teria que esperar que esses estivessem equipados e protegidos. Não estão. Não temos um número suficiente de leitos de UTI. Na verdade, tudo está sendo feito de uma forma improvisada e remendada, muito mal feita. Mas porque não temos, hoje não temos ministro da Saúde, não temos. Foram depostos 2 ministros da Saúde em plena pandemia. É como se você tirasse o general na hora que a batalha está mais
acirrada. Então, isso é uma coisa terrível. Então, nós temos a crise da saúde, nós temos a crise econômica. Hoje as pessoas estão falando numa expectativa de diminuição da riqueza nacional na faixa de 7,5%. E você sabe quem é que vai ser mais sacrificado nisso? Aqueles que já nada têm ou aqueles que têm muito pouco. Então, nós estamos desgovernados sob esse ângulo também. E como se não bastasse por força de todos esses problemas, então o Bolsonaro radicaliza, né? Ele radicaliza, cria uma situação insustentável que leva a que juristas, celebridades, artistas, a TV Globo, a grande imprensa, todo mundo acabe se juntando numa grande frente para pôr fim a esse desgoverno, que você não pode estar no meio da turbulência sem piloto, que é como nós estamos. Perfeitamente. Deputado Betão, o que você acha disso tudo, Betão? Isso, eu queria complementar o que a Margarida está dizendo, e acho que é importante lembrar, que eu falo sempre isso quando eu estou indo para os debates, que nós já estamos vivendo numa crise do capitalismo no mundo inteiro. E é uma crise que retira direito dos trabalhadores, que acaba pagando por essa crise são os trabalhadores, congelamento de gastos com o sistema de saúde, com o sistema educacional no mundo inteiro. Por isso que nós vimos, inclusive, países, né, da Europa, dos próprios Estados Unidos, que nem sistema de saúde público tem, né, as pessoas sendo contaminadas e morrendo, né, aos montes. Então, a pandemia ela veio agravar essa crise. O Brasil ainda está se sustentando porque ainda durante os governos do PT nós fizemos uma reserva de quase 400 bilhões de dólares naquele período. Por isso que está ainda mantendo, mas como a Margarida disse, não chega, não está conseguindo chegar na população. Com muita dificuldade, né, para os trabalhadores, as trabalhadoras, e também para aqueles pequenos, micros negócios, né, que estão dependendo desse dinheiro do governo, que até a última notícia que eu tive, apenas 16% a 17% conseguiram receber. Então, é completamente uma desorganização completa por parte do governo federal, né, que tem, no meu entendimento agora, outras preocupações no meio dessa pandemia. Né, ele leva a uma crise política muito grande, apoiado por pequenos grupos. E grupos assim que eu fico impressionado, que ontem assisti um vídeo de um grupo que está lá acampado em Brasília, marchando com máscaras e tochas para o STF, né? Parecia mais uma marcha da Ku Klux Klan lá nos Estados Unidos. É uma coisa assim impressionante, o presidente andando a cavalo no meio da multidão. Então, coisas absurdas que estão acontecendo e que estão unificando as pessoas que estão enxergando, que estão conseguindo enxergar isso, que é a grande maioria da população brasileira. Eu acho que esse presidente é realmente o Nero de Roma, viu? Deputada, a senhora, deputada, protocolou um pedido de vítima do general Augusto Heleno, que já foi analisado pelo ministro do STF, Celso de Mello. E já está nas mãos do procurador da República, o Augusto Aras. Como a senhora analisa a chance de afastamento do general? Uma boa chance. Nós, outro dia, fizemos até uma live com um advogado que está nos apoiando para isso lá em Brasília. E a questão é que, se o Aras não fizer a denúncia, isso vai retornar para o Supremo. E no Supremo já há, nesse momento, 3 ministros que manifestam que é possível acolher essa denúncia para afastar o general Augusto Heleno, que perdeu completamente o bom senso, se é que teve em algum momento. O general Augusto Heleno, Desidério, ele foi chefe daquela força de paz que o Brasil tinha no Haiti a pedido da ONU. Ele era o comandante em chefe dessa força de paz lá no Haiti. Pois você acredite que ele teve que ser retirado do comando a pedido da ONU. Tal era a truculência com que ele lidava com a população haitiana, querendo impor
pela violência, uma espécie de pacificação, que é aquela que, infelizmente, a gente vê muitas vezes nas comunidades, quando a polícia chega atirando primeiro e perguntando depois. Então, o ministro Augusto Heleno é uma pessoa que não tem uma educação democrática. Ele vem da época da ditadura, nós que somos mais antigos, Desidério, nós sabemos quem era o Silvio Frota. Ele era o chefe de Estado, ele era o chefe de gabinete, digamos assim, o ajudante de ordens do Silvio Frota. Ele é uma pessoa que não tem apreço pela liberdade. E aí ele fala uma besteira daquelas que solicitar ao presidente da República que entregue o seu celular, que isso é uma ofensa, que é um desaforo e que ele não sabe quais seriam as consequências desse ato. Não cabe a ele se dirigir ao povo brasileiro nesses termos. Então, por isso mesmo, ele deve ser afastado da posição que ocupa, porque ele não merece ser ministro da República Brasileira. Perfeitamente. Deputado Betão, tudo que a deputada Margarida nos falou agora são coisas muito sérias, muito importantes. Mas no momento em que o presidente ilude ao Aras que o dará uma vaga no STF. Esse balcão de negócio, deputado Betão, como o senhor vê isso? Virou balcão de negócio para todo lado, né? Não é à toa que ele está se aproximando do Centrão, está entregando o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né, que é um orçamento bilionário, para políticos já muito conhecidos aqui no Brasil, e ele vai tentar de tudo para poder se sustentar, né? Atraindo todo tipo de ministro. Ele já atraiu uma grande parte dos militares da reserva, né? A Margarida lembrou bem esse episódio que aconteceu em Porto Príncipe, no Haiti, na favela Soleil, comandada na época pelo general Heleno. Eles entraram atirando, pouca gente sabe disso. Eles mataram dezenas de haitianos, aquelas tropas brasileiras entraram atirando na favela, como acontece muitas vezes aqui no Brasil, só que lá é uma outra discussão, como o povo se organiza, e foram para cima, né? Mas aquilo que Bolsonaro dizia, né, que criticava, que para mim sempre foi tudo balela, né, porque ele sempre fez parte desse grupo como deputado, né, que negocia as coisas lá em troca de cargo, está acontecendo novamente para poder dar sustentação para ele, que a todo momento não para de entrar pedidos de impeachment contra o ex-presidente. Perfeitamente. Deputado Margarida, nós fomos surpreendidos com uma lei que a senhora é coautora, a lei Aldir Blanc. A senhora pode nos falar, por favor, o propósito dessa lei? Olha, nesse momento, Desidério, tão difícil da história brasileira, há um grupo de trabalhadores muito especiais, porque são trabalhadores que estão nos fazendo companhia no isolamento. Que a gente que está isolado vê um vídeo, ouve uma música, lê um poema, e esses trabalhadores que produzem a arte, nesse momento eles são sem renda. Porque eu escuto a música deles no meu computador, na minha televisão, mas eles não recebem nada. Porque, em grande parte, a renda vinha das atividades presenciais. O cara no barzinho, tocando música. Aí quem estava no barzinho pagava uma consumação artística e aquilo remunerava o cara. Os outros eram atores, você ia numa peça de teatro. Você, enfim, tinha todas as atividades culturais que, por excelência, são presenciais. Então, na medida em que nós entramos no isolamento, essa gente ficou sem ganho nenhum. E aí, não é só o artista que entra no palco, é o eletricista que monta a iluminação, é o cenógrafo, é a pessoa que cuida do figurino. Então, há uma multidão, 5 milhões de pessoas no Brasil. Trabalhadores importantes, porque nesse momento eles estão nos fazendo companhia, né?
você fica chateado, você escuta uma música, bota um vídeo, escuta lá, e eles absolutamente no jejum. Então, isso é para ajudá-los, a renda emergencial ser paga a eles também, e, além disso, adiar o pagamento de contas dos espaços culturais. Então, por exemplo, um espaço cultural que aluga um espaço, tá certo? Um teatro. Ele não está recebendo ninguém, mas ele tem que pagar energia, ele tem que pagar a conta d'água, ele tem que pagar tudo. Então, essa lei da emergência cultural é para, nesse período de dificuldade, durante a calamidade, não só ajudar os artistas, mas também permitir que as empresas artísticas não quebrem, porque senão elas vão todas na falência. E quem perde com isso é o Brasil. Realmente, por falta de sensibilidade, nem precisava de uma lei dessa, né, o deputado Betão? Que coisa, né? Mas eu participei... Isso, eu participei, Desidério, numa reunião, o gabinete da Margarida também participou recentemente com um grupo de artistas, e a situação é essa mesmo que a Margarida está retratando. Está muito difícil. Então é bem-vindo esse projeto. Nós nos comprometemos a fazer um projeto de lei aqui em Minas Gerais também, para que possa ter algum tipo de recurso, né, por parte do governo para os artistas mineiros, né, e nós estamos trabalhando nesse sentido, porque é uma situação muito grave, né, é uma população que são trabalhadores que às vezes não se encaixam como informais, né, e não conseguem receber também a ajuda do governo. E há uma discussão também aqui em Juiz de Fora, há uma emenda já antiga aí da Margarida, que está querendo ver se, o pessoal está tentando ver se consegue ser liberada, né, para a Funalfa, e há também uma crítica muito grande com relação a como que a prefeitura vem tratando essa questão, né? Ela está liberando, pelo menos anunciou, 3 bilhões de reais de ajuda para as empresas de ônibus, né, e nós temos aí centenas e centenas, se não milhares de artistas, né, muito conhecidos da população juiz-forana, passando necessidade, né? Eu acho que tinha que ter um olhar diferenciado para isso. Perfeitamente. Esse recurso, inclusive, da Lei de Emergência Cultural, é do Fundo Nacional de Cultura. 3 bilhões de reais, estava paradinho o dinheiro lá. Então, não estamos tirando dinheiro de lugar nenhum, não, já estava lá. Nós só estamos dando um jeito que gaste. Que um dos grandes problemas do governo Bolsonaro, mas também do governo Zema, é que eles não gastam. Então, mesmo quando eles têm recurso, por serem insensíveis de um lado, ineptos do outro, incompetentes, eles não conseguem gastar. Então, você pense bem, você tem 3 bilhões de reais parado no orçamento e o pessoal passando necessidade. Pode uma coisa dessa, Desidério? Pelo amor de Deus. É um contrassenso, fora do comum, deputado. Deputado Betão, nós temos conhecimento que o senhor e a deputada Margarida Salomão acionaram o Ministério Público requerendo mais leitos para Juiz de Fora nessa questão do coronavírus. Como anda o processo, deputado? Ô, Desidério, nós entramos com essa representação no Ministério Público muito preocupado com a situação aqui na Zona da Mata, né? Porque pelos os estudos que a Universidade Federal de Juiz de Fora vinha fazendo e que a Prefeitura também estava acompanhando, havia uma projeção, né, de uma necessidade do número de leitos aqui em Juiz de Fora em torno de 300 leitos de UTI, né? Essa foi a primeira nota técnica que a Universidade Federal de Juiz de Fora elaborou, né? Eles estão revendo os números, mas a preocupação ainda continua grande, porque além da gente ter que atender aqui praticamente 94 municípios, uma população de 1.600.000 habitantes, né, nós ainda temos uma proximidade muito grande com o estado do Rio de Janeiro, com cidades vizinhas aqui da fronteira, né, e já foi anunciado pelo Sindicato dos Médicos, pela própria Ouvidoria Municipal da Saúde, que tem gente vindo do Rio de Janeiro se tratar aqui, e como o SUS ele é universal, né, ele chegou no hospital, a situação de emergência, ele tem que atender, né? Então nós enviamos isso, entramos com essa representação, ela chegou aqui em Juiz de Fora e foi redistribuída novamente
lá em Belo Horizonte, porque entenderam que o caso ele é estadual. Perfeitamente, deputada. Diga, Desidério. Sim, deputada. A respeito aí desse processo aí, o deputado Betão falou muito bem, mas agora eu quero saber da senhora o seguinte. Outro ponto que é muito caro é a questão da educação. Como a senhora vê a situação dos servidores do setor de educação em Minas Gerais, no Brasil de uma forma geral, quando o ministro da Economia fala em colocar uma granada no bolso dos inimigos? Explodisse essa granada nele mesmo, né, rapaz? Ele podia ser um homem-bomba. Aliás, ele é um homem-bomba, só que ele explode o Brasil inteiro. Essa obsessão, essa burrice de ver o servidor público como inimigo, nesse momento ainda é mais dramático. Sabe por quê, Desidério? Quem está segurando a onda da pandemia é o SUS. São os servidores públicos da saúde, enfermeiros, assistentes de enfermagem, auxiliar de enfermagem, médicos, assistentes sociais, pessoas que trabalham no serviço público. Então, nós, servidores públicos, sermos escolhidos como os inimigos do Brasil, eu acho que ele está com a vista torta. Ele tem que olhar para o lugar certo. Sabe onde que ele tinha que olhar para ver se onde que ele quer botar essa granada? Põe no bolso dos banqueiros para ver se explode um pouco de dinheiro para cima de nós. Porque para banco, o dinheiro no Brasil sai rapidinho. Agora, para trabalhador, para assistência social, para educação, para saúde, ó dureza, hein, gente? Como que o nosso povo está sofrendo para poder receber R$600? E não recebe a segunda parcela. E agora nós estamos trabalhando, o PT está apresentando uma proposta de pagar até o fim do ano. Porque as pessoas vão reconhecer, ainda quando for suprimida o isolamento social, houver uma normalização das atividades econômicas, a questão das atividades econômicas, nós vamos estar numa situação muito difícil. Quem perdeu o emprego não necessariamente vai encontrá-lo de volta. Então, realmente. Na é verdade, as pessoas que perderam emprego, não quer dizer que quando, agora vou voltar. Não, não vai. Porque vai ser uma outra situação muito complicada. As empresas estão também encalacradas, com enorme dificuldade de recorrer ao crédito. O Betão falou sobre isso. Nós votamos a liberação de dinheiro. Olha, e nós criamos todas as facilidades possíveis para os bancos, para eles terem liquidez, para poderem injetar dinheiro na economia. Eles receberam deles, estão lá, completando-se com bastante grana, e o dinheiro não pinga no bolso dos empresários, não é no bolso do trabalhador, não, no bolso dos empresários, para que eles possam manter os contratos de trabalho que eles tinham antes da pandemia. Isso é muito grave. Muito grave. Deputado Betão, e como é que está a situação dos professores em Minas Gerais? Eu diria que não é só dos professores, a situação da educação aqui em Minas Gerais está muito complicada, porque o governo Zema, que, diga-se de passagem, é aliado ao Bolsonaro, criou uma espécie de uma escola remota, né, que seria feita pela internet, com os alunos pegando a apostila, assistindo às aulas pela Rede Minas, mas o fato é que as pesquisas que estão sendo observadas, né, e o próprio IBGE demonstra que 50% dos alunos em Minas Gerais, isso pode ser também no Brasil todo, não tem acesso à internet. Ele às vezes tem um aparelhinho dele de celular, né, mas não tem acesso, ele depende do Wi-Fi da escola ou do local que ele trabalha. Né? E aqueles que têm acesso à internet têm acesso a essa internet ruim que nós estamos vivendo, né? A partir de tanta live que nós estamos fazendo, de tantas reuniões desse formato. E a Rede Minas de televisão, ela atinge 186 municípios. Né? Então, esse programa que foi
desencadeado aí pela Secretaria Estadual de Educação, está demonstrando um aumento, está levando a um aumento da desigualdade na educação. Junto com os trabalhadores da educação estão no meio disso, né, que também muitos trabalhadores da educação não têm material apropriado, um computador, internet com velocidade na casa, para poder estar fazendo essas lives, né, ou estar conversando com os seus alunos. Então, são uma série de críticas. Eu tive uma reunião sábado com a Comissão de Educação e diversos convidados de várias universidades federais aqui do estado de Minas e também as estaduais. Então, fazendo essa discussão e nós vamos apresentar algum outro tipo de proposta que possa ser feita. Por quê, Desidério? As escolas serão os setores de atividades, uma das últimas a serem reabertas quando passar essa pandemia. Fala-se, inclusive, para setembro, né? Então, tem muita coisa ainda para passar, né, debaixo dessa ponte e nós vamos ter que tomar alguma providência. Agora, pegando uma carona aí do que o Betão falou, o que a gente não pode concordar é com faz de conta. Você vê em Minas, são 800, quantos? 800 e quantos? São 1.400.000 alunos, mais de 700 não têm acesso à internet. Não, mas eu tô falando, quantos municípios tem em Minas? 853. 853. Então, 186 pegam a Rede Minas. Aí você chega e fala assim, mas eu estou oferecendo teleaulas. Mas isso não é nem para 25%. Nem para 25% dos municípios do estado. E a questão, além da base, digamos, material, da internet, que os alunos não têm, nem os professores, eu vou te falar uma coisa, e falo com o Betão também com a maior sinceridade. Os nossos colegas, professoras e professores, não estão preparados para trabalhar com isso. Eles não se formaram, não se capacitaram como professores no ensino não presencial. Acho até que podem vir a se qualificar, mas isso não é um passe de mágica. Não é eu dando sei lá, uma castanhola e agora todo mundo, por mágica, tornou-se um instrutor com educação não presencial. Que é muito pesada essa tarefa, tá certo? Perfeitamente. É uma coisa. O comunicador. Ainda tem um agravante. Ainda tem agravante ainda a segurança alimentar que os alunos, claro, a maioria não tem. Isso. A maioria não tem essa garantia alimentar. Né? Isso é uma coisa que o governo tem que pensar e o governo está muito inerte nessa situação. Deputado, eu gostaria de conversar com a senhora agora um assunto muito interessante, que é a situação da prorrogação das eleições. A Câmara dos Deputados e o Senado acordaram lá de ser ao dia 3 de dezembro. Mas agora entra o novo presidente. Isso é fake news. Isso andou por aí braçando, mas não é verdade. Até não é verdade? Não é Olha verdade. só. Então agora mandaram para mim. Deputada, eu recebi como tal, eu recebi como verdadeira. Eu estou logo de cara, fake news. Claro que deve haver adiamento. Claro. Tá certo? Assim como nós adiamos o Enem, porque não havia condições de fazer, eu também acho que não tem condição de fazer eleição na data que estava marcada. Agora, o que vai acontecer ainda? Muita água vai passar por baixo da ponte. Então, nesse momento, tem duas coisas que eu posso dizer. Uma é que, muito provavelmente, as eleições serão adiadas, porque não há como, nesse momento, em que as pessoas estão com a cabeça na sua saúde, na saúde dos seus parentes, na questão do isolamento social, na questão da sobrevivência, porque as pessoas estão passando muita dificuldade. Então, eu não tenho dúvida que haverá um adiamento para que as pessoas, a tempo, possam discutir a cidade, porque nesse momento não tem ambiente nenhum. Quem estiver falando sobre isso, está falando para a parede, porque ninguém quer saber disso agora, não. Isso é um assunto. A outra coisa é que a tendência é não de prorrogar mandatos, é de adiar eleições. Esse é o quadro.
Mas eu queria saber da senhora o seguinte, deputada, quem dá a palavra final nessa situação? O presidente do STF ou o Congresso? O Congresso, porque isso vai exigir uma emenda constitucional. Ele pode fazer uma proposta, o presidente do TSE, tá certo? Mas, em última instância, quem se pronuncia é o Congresso, que para mudar as eleições, as datas, as coisas todas que nós estamos falando, será necessário votar uma emenda constitucional. Perfeitamente. O deputado Betão, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, a gente sabe que os deputados da esquerda sofrem ataques constantemente, severamente. O Partido dos Trabalhadores também, porque é o partido mais forte do Brasil e é o partido que tem o maior número de deputados no Congresso. Mas com tudo isso, com todos esses ataques, é muito difícil esconder o mal feito. Esta reunião ministerial do dia 22 mostrou muito bem o que é o governo do Bolsonaro, com aqueles ataques à honra, à dignidade, à Constituição, aos símbolos nacionais e, mais importante, ao povo brasileiro. Os senhores percebem que após aquela reunião, aliás, aquele desastre daquela reunião ministerial, o PT saiu-se mais forte para essas eleições municipais de 2020? Eu acredito, Desidério, que o PT, de certa forma, ele está forte desde as últimas eleições, né? Vejamos, nós fizemos a maior bancada de deputados federais, da qual a companheira Margarida compõe, né? Nós fizemos um grande de senadores, né? De governadores. Nós tínhamos um candidato que ganhava as eleições até preso, né? E conseguiram, de forma anticonstitucional, tirá-lo das eleições. Nós colocamos uma pessoa que era um desconhecido, o Haddad, para a grande maioria do Brasil, né? Ele foi ao segundo turno e ainda chegou a 43% dos votos, né? Então, eu acredito que o PT vai ter um crescimento muito grande nessas eleições, vai ter um crescimento. Aqui em Juiz de Fora, o Partido dos Trabalhadores, orgulhosamente, por unanimidade, lançou o nome da companheira Margarida Salomão como a pré-candidata à Prefeitura de Juiz de Fora, né? A companheira que já está aí há vários mandatos como deputada federal, já disputou várias vezes a eleição aqui em Juiz de Fora, sempre chegando ao segundo turno, foi reitora da universidade, tem uma larga experiência, né? E acredito que nós vamos ter um crescimento. Agora, a população vive sob ataque da grande mídia e dos fake news contra o PT há muitos anos, né? E por isso que eu estou relatando essas eleições de 2018, que mesmo sob todos esses ataques, nós ainda tivemos um crescimento grande e vamos continuar crescendo agora nas eleições municipais. Perfeitamente, deputada. Qual que é a visão da senhora? Eu acho que nós já estávamos fortes, acho que o declínio do Bolsonaro, que é indiscutível, a gente acompanha essas coisas, sabe? Por exemplo, tem hoje um software que faz o acompanhamento das redes e te dá um gráfico. Ontem, com toda essa movimentação, aquela mulher com taco de beisebol lá na Avenida Paulista, em outros lugares também apareceram falando as suas truculências. Sabe qual foi a participação deles nas redes? 16%. Considerando que eles já foram campeões. Então, eles estão num encolhimento inegável. Até porque agora, com a CPI das fake news e com a ofensiva do Supremo Tribunal, o gabinete do mal, o gabinete do ódio, também está sob fogo cerrado. Com isso, eles estão num processo de encolhimento. Eu acho que é precoce, nesse momento, a gente fazer uma leitura ainda... Eu não tenho uma leitura clara da situação. Eu acho que, é claro, o PT se beneficia disso, até porque o PT, por efeito rebote, é o grande antagonista do bolsonarismo. Quem chegou ao segundo turno contra o Bolsonaro foi o PT com Haddad. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que nós capitalizaremos uma parte dessa insatisfação desse eleitorado que abandona o Bolsonaro, que deixa de ter uma certa paciência com ele. O que é interessante nas pesquisas, é que o movimento
não é tanto que ele perca daquele grupo de fiéis que ele tem, fanáticos, não. É o pessoal que falava regular. Esse pessoal migrou tudo para ruim e péssimo. Entendeu? Então é louco. Perfeitamente, Stefano. Perfeitamente. É que pode ocorrer a mudança de questões. Também, não é verdade? Então, o que vai resultar daí, eu ainda acho precoce a gente profetizar. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que, fazendo a luta correta, a luta contra o fascismo, a luta pela democracia e, principalmente, a luta pelos direitos do povo, os direitos sociais, os direitos trabalhistas, eu não tenho nenhuma dúvida de que nós vamos nos apresentar como uma boa. Perfeitamente. Ô, deputado Betão, eu gostaria muito de agradecer a presença do senhor aqui, no programa Conversa Afinada com a gente, agradecer demais e continuar contando que o senhor continue sendo esse deputado de ponta, como o senhor foi nos 3 mandatos do senhor de vereador, um homem sério, uma pessoa muito correta e que continue ajudando aos mineiros. E a deputada Margarida Salomão, que continue também na mesma caminhada, na mesma luta, que muito nos alegra, sabendo dessa sua questão ética, principalmente para as propostas do povo brasileiro. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a você, Desidério. É uma honra participar do seu programa, ainda mais na companhia do Betão, que é uma das grandes lideranças políticas que hoje a gente conta em Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço o Desidério, agradeço mais uma vez Margarida, para a gente poder estar falando juntos, né? E estamos sempre à disposição, né, quando precisar, para a gente estar colocando as nossas ideias aí no seu programa, Desidério. Grande abraço. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Tchau.